Igreja Batista Éden. Projetos sociais. Restaurante comunitário. 5 pães e 2 peixinhos. Comunidade terapêutica para homens. Resgate vidas. Comunidade terapêutica para mulheres. Thalita Kumi. Jardim de Deus. Atende crianças com café da manhã, almoço e lanche. Pastor Rodolfo Zaio. Inscreva-se no canal. Aleluias! Deus é bom em todo o tempo. Nós estamos aqui porque o Senhor nos deu uma missão de pregar e evangelizar, falar da palavra dele aqui na internet, nesse culto online. E você pode ser participante dessa obra. Você pode receber uma palavra direto do coração de Deus na sua casa e ainda trabalhar para o reino eterno de Jesus. Como, pastor? Quando você interage com essa live, quando você comenta. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma coisa chamada... algoritmo. Obrigado, equipe. Eu tinha esquecido. Que é um computador que quando você comenta na live, quando você compartilha, quando você curte, ele faz uma leitura que esse assunto e que esse tema é relevante e ele impulsiona isso a outras pessoas. Mas hoje eu quero te ensinar a fazer isso, porque não adianta só a gente sair fazendo compartilhamentos, comentando de qualquer maneira, porque pode acabar atrapalhando. Um compartilhamento muito bom de se fazer é compartilhar o link no seu WhatsApp, para os seus contatos, na lista de transmissões, compartilhar o link no seu Messenger. Isso é um compartilhamento que nos ajuda muito. Compartilhar nos grupos de compra e venda que você tem, só uma vez, não mais de uma vez. Isso também ajuda muito a divulgar e a propagar o Evangelho. Quando você também compartilhar no seu feed de notícias, da sua página, do seu Facebook, marque o maior número de pessoas possível. Isso também ajuda muito no trabalho evangelístico dessa live. Uma outra coisa que é muito importante você fazer é comentar a live. E nesses dias, há um tempo atrás, os emojis que a gente postava era muito bom, mas hoje ele acaba atrapalhando um pouco. É bom você comentar algo que foi falado aqui, dar um glória a Deus, escrever algo. Isso é muito importante. Quanto mais comentários dessa maneira, nessa qualidade, mais o algoritmo vai lançar essa mensagem a outras pessoas e que podem ser tocadas e transformadas pelo poder de Deus. Quem crê, diga aleluias. Quem crê, diga Deus é bom em todo o tempo. Escreve na live, Deus é bom em todo o tempo. Aleluias. Gente, o título da mensagem é Não Desista. Por quê, pastor? Porque é difícil mesmo. Essa mensagem hoje eu quero direcionar ela aos cristãos, pessoas que têm uma caminhada com Jesus, pessoas que têm uma caminhada dentro da igreja de Jesus, pessoas que conhecem o Evangelho de Cristo e caminharam com um tempo com Jesus. E eu quero liberar uma palavra no seu coração hoje, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Nós vamos ler do 8 ao 12. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 12. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, pegue caneta, papel, para você estar anotando, porque o Senhor vai, através da sua palavra, Ele vai falar poderosamente conosco nessa noite. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 4, 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte,
por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Versículo 12, que é muito importante para que a gente entenda o que Deus quer falar conosco. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. De maneira que em nós opera a morte, para que em vós a vida. Vamos orar? Eu quero te convidar a ficar de pé, se você está em casa, se você está aqui, que você ore, interceda, clame pela minha vida, em nome de Jesus. Amigo Jesus, estamos aqui porque cremos e acreditamos que o Senhor nos chamou para esse tempo. Acreditamos que o Senhor nos levantou nessa geração para anunciar o Teu Evangelho. Pai, que nessa noite, que nessa live, que a Sua palavra venha trazer clareza, entendimento e conhecimento para as nossas vidas. Nós te amamos, te adoramos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos rapidamente, versículo por versículo, amém? Versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Versículo 9, vamos ler também o 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Aqui no versículo 8, no versículo 9, Paulo, ele ele explica com mais clareza aquilo que Jesus nos falou, que no mundo nós teríamos aflições. Amém? Paulo fala assim, nós somos perseguidos, somos entristecidos, atribulados, angustiados, desanimados, mas não abatidos, mas não desamparados. Paulo, ele estava explicando o título dessa mensagem nesses 2 versículos. Ele estava dizendo assim, olha, o nosso reino, a glória a qual nós devemos esperar, está vindo com Jesus. Neste mundo nós teremos aflições. Pastor, por que nesse mundo nós teremos aflições? Por que Jesus disse isso? E por que Paulo está dizendo isso no versículo 8 e no versículo 9? Porque este mundo jaz do maligno. Este mundo a qual nós vivemos não é o reino messiânico, o reino estabelecido de Jesus. Jesus está sentado à destra de Deus e Jesus está voltando para governar e sujeitar todas as coisas a Ele. Mas enquanto Jesus não volta, nós que temos o reino dentro de nós, fala assim, nós, fala forte, nós que temos o reino dentro de nós, escreve isso na live, nós estamos em um mundo onde o regente desse mundo é o maligno. Então, se nós estamos dentro de um mundo que o regente é o maligno, o que esperar desse mundo? O que esperar das coisas dessa terra, das coisas deste tempo presente? Tribulação, angústia, aflições, dores. É isso que Paulo e Jesus estavam querendo nos ensinar. Igreja, escute isso. Não existe um evangelho diferente disso. Se você for estudar a palavra de Deus, de Mateus a Apocalipse, Jesus, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, guiados pelo Espírito de Deus, vão estar nos alertando que neste mundo nós teremos aflições. A Bíblia diz em Atos, igreja, que depois que Paulo saiu pregando o Evangelho, abrindo igrejas gentílicas na maior parte do mundo habitável, ele volta reforçando essas igrejas e dizendo, olha, é por meio, diz para o seu irmão do seu lado, é por meio, diz para o seu irmão do seu lado, de muitas tribulações que o reino de Deus é implantado em você.
Pastor, o que é isso? Isso é o Evangelho de Cristo. Igreja, Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o modelo exato de como o homem vai viver neste tempo presente, de como o homem vai viver neste mundo. E Jesus, tendo operado milagres, prodígios, maravilhas, sendo o próprio Filho de Deus, ele recebeu o que neste mundo? Ele recebeu flores, aplausos? Foi isso, igreja? Ele recebeu a glória dos homens? Não! Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, ele recebeu a cruz, o sofrimento, a angústia. Jesus suou gotas de sangue, ele foi atormentado profundamente, angustiado profundamente no Getsemane. Foi isso que Jesus recebeu neste mundo, nessa vida. Igreja, a igreja perdeu esse alicerce. O alicerce que neste mundo sofreremos perseguições, que neste mundo seremos afligidos, que neste mundo seremos escândalo para os perdidos, espetáculo, como Paulo diz. Quando nós perdemos o alicerce, que na nossa carne, o que nós devemos levar todos os dias é a nossa cruz. Como eu gosto de dizer, o Evangelho de Cristo é a cruz sobre a minha carne. Escreve aí na live: a cruz sobre a minha carne e prazeres inefáveis para o meu interior. Isso é o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 17, Jesus dizendo que o reino dele não vem de forma visível, nem dirão ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus está dentro de nós. E Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria de espírito. Então entenda algo: quando nós perdemos o alicerce, que a vida cristã é uma vida de sofrimento nessa vida, sobre a nossa carne, sobre a nossa natureza carnal, nós não conseguimos firmar os nossos alicerces em Jesus. Porque quando chegamos à igreja, quando deixamos o mundo, nós ouvimos que Jesus vai mudar as circunstâncias. Quem já ouviu isso, igreja? E de verdade, Jesus vai mudar as circunstâncias, mas Jesus não vai mudar as circunstâncias fora, porque o Evangelho de Cristo não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Sabe como que Jesus muda as circunstâncias? Mudando o seu coração, mudando a maneira de você enxergar as coisas e a vida neste mundo. Igreja, quando nós vamos se estabelecer em Cristo, Jesus sim vai nos abençoar, mas não, igreja, não se iluda. Não se iluda, as bênçãos que o Senhor nos traz não vai nos privar das angústias, das perseguições e das afrontas nessa vida. Pelo contrário, quanto maior a responsabilidade de um homem de Deus sobre a terra, maior as bênçãos do céu o alcançam, mas também maior os níveis de batalha, de afronta, de angústia e de tormenta ele sofre. É muito simples. Se eu estou desenvolvendo algo para Jesus, o Rei dos Reis, que está vindo com vara de ferro governar este mundo, o presente século, o príncipe do presente século, vai se levantar violentamente contra a minha vida. Então, igreja, se na sua vida não tem tido lutas, guerras, dificuldades, afrontas, angústias, se está tudo calmo e beleza na sua vida, você está de acordo com o príncipe deste mundo, Satanás. Mas se você está avançando contra as portas do inferno,
Se você está avançando com o propósito que Deus colocou no seu coração, eterno sobre os perdidos, o inferno vai avançar na sua direção. Então entenda algo, igreja: no mundo tereis aflições. Não desista, é difícil mesmo. Sabe por que aleluia mesmo, meu filho? Sabe por que vivemos frágeis no evangelho hoje? Porque a porta se tornou larga. O evangelho de porta larga é um evangelho sem angústia, sem sofrimento, sem dor, sem sangue, sem sacrifício. É um evangelho enganador que está levando muitos ao inferno. Mas o evangelho de Cristo é: estreita é a porta, apertado é o caminho. Se você quer facilidades, tô achando que eu tô na Batista L, mas vou falar. Se você quer facilidades, você tem que arrumar outro pastor. Eu não sirvo para ser seu pastor. Quem está me entendendo, igreja? Porque o evangelho de Cristo não me dá facilidades nessa vida. Ah, pastor, então por que e por qual motivo eu vou aceitar Jesus? Por que e por qual motivo eu vou me entregar aos caminhos de Jesus? Igreja, porque o diabo é mentiroso. Ele propõe facilidades, mas ele no final e no meio, ele começa a manifestar quem ele é: o pai da mentira, o pai do engano, o dono do inferno. O dono não, que Deus é o dono do inferno, mas o que tem o destino estabelecido para o inferno. O diabo, ele vem e nos oferece muitos prazeres, muitas facilidades, muitas coisas que aparentemente são maravilhosas, boas para nós, mas logo em seguida, o que plantamos, colhemos. E quando começamos a plantar o que ele nos influenciou, também sofreremos. Mas aqui, igreja, você precisa entender uma coisa: os 2 próximos versículos vão deixar muito claro porque é maravilhoso seguir Jesus. E antes de você entender isso, antes de nós lermos e compreendermos, eu quero que você entenda algo. A tempestade, a adversidade, ela vem para o homem que estabelece os seus pés sobre a rocha. Olha o que Jesus diz: aquele que edifica a casa sobre a rocha, quando vem a tempestade, a casa não cai. Mas aquele que firma a sua casa sobre a areia, quando a tempestade vem, a sua casa cai, porque não tem alicerce. Então deixa eu te contar um segredo: se você estabelecer sua casa na rocha ou na areia, a tempestade sempre vai vir. Fala, por quê, pastor? Escreve na live, por quê, pastor? Porque o mundo jaz do maligno. Você está neste mundo. E o que é compatível ao homem que coloca a sua casa na rocha e o homem que coloca a sua casa na areia? Que sobre os dois vem a tempestade. A diferença é que um edificou a sua casa em Jesus e o outro edificou a sua casa no diabo. Quem está me entendendo, igreja? Mas para que você entenda os 2 próximos versículos, eu precisava deixar essa base muito clara, porque nós cristãos dos nossos dias, e essa é uma característica, igreja, dos cristãos do nosso tempo. Se voltarmos um pouco e estudarmos a história da igreja, vamos entender que o prazer da igreja primitiva era ser lançada para os leões, ser lançada para ser morta como espetáculo. Isso era o prazer deles. Nós que perdemos essa essência, nós que perdemos esse entendimento, nós se perdemos tanto
se perdemos tanto que hoje, como cristãos, não é simplesmente uma pessoa pensar diferente de nós, que aquilo nos abala profundamente. Não, como eu gosto de dizer, não suportamos nem um pisão no pé. Igreja, quem entendeu esse alicerce que precisamos entender? Para entender a palavra de hoje, diga glória a Deus. Então o que tem nesse mundo para você? O que esse mundo tem para você, igreja? Tempestade. Se você estiver em Cristo, tem tempestade. Se você estiver fora de Cristo, tem tempestade. Mas agora nós vamos começar a ver a diferença de como é estar em Cristo e como é não estar em Cristo. Porque quando eu estou em Cristo, a tempestade vem, mas eu não caio. Porque como eu gosto de dizer, e vou repetir novamente, o Evangelho de Cristo é a cruz sobre a minha carne, mas os prazeres inefáveis, a paz que excede todo entendimento para o meu interior. Mas escute uma coisa, para você estar vivo hoje aqui, me vendo, o que você precisa ter? Vida. Quem pode dizer glória a Deus? Pastor, o que você está falando? Não estou entendendo nada, é muito simples. Para você estar vivo, o que você precisa ter é vida. Amém, igreja? Amém? Isso eu estou falando no âmbito natural, mas no âmbito espiritual também. Para você estar vivo no âmbito espiritual, você precisa da vida espiritual. Amém, igreja? E nós se lembramos pouco disso. Mas Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó, então para que eu esteja vivo no mundo espiritual, alicerçado na rocha, eu preciso da vida, que é Jesus. E agora, igreja, que nós vamos entender os dois próximos versículos. Olha só o que Paulo diz. Versículo 10. Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estejamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Igreja, sabe o que nós vamos aprender hoje? Como ter a vida de Jesus em nós. Por que que precisamos aprender a ter a vida de Jesus em nós? Porque sem a vida de Jesus em nós, nós estamos mortos. Mesmo com vida carnal, estamos mortos e condenados às trevas. Mas sabe como que Paulo deixa claro como ter essa vida? Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo. Sabe como que a vida de Jesus vai manifestar em você? Sabe como você vai ter a vida que é Jesus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quer a vida de Jesus, diga glória a Deus. Sabe como que você vai ter a vida de Jesus? Quando você estiver pronto e preparado e disponível a levar no seu corpo físico o morrer de Cristo em você. Sabe o que isso significa, igreja? O que Paulo diz no próximo versículo: nós que estamos vivos em Cristo, sabe por que nós estamos vivos? Porque nós levamos a vida como se estivéssemos mortos na carne. Porque a morte opera em nós, para que a vida opere em vocês e em nós. Pastor, o que você está dizendo? Igreja, eu estou dizendo algo muito claro para mim. Jesus, novamente dizendo, Ele é o exemplo.
e como que a vida, a verdade, o caminho, nos mostrou o caminho da vida eterna, morrendo numa cruz injustamente. Jesus não tinha pecado, Jesus não era condenado, Jesus era santo, perfeito e puro. E a cruz é um sinal de injustiça. Ele não merecia, mas mesmo assim ele disse: Pai, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Pastor, o que você está dizendo é exatamente isso. Para que nós, de verdade, tenhamos a vida de Cristo em nós, nós temos que estar preparados para as injustiças que acontecem conosco. Para que a vida de Jesus, para que você tenha a sua vida alicerçada na rocha, você tem que estar preparado para que as tempestades te alcancem e você esteja pronto a dizer: eu quero a vida. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quem está entendendo, igreja? Eu vou te explicar melhor e vai ficar muito claro. Para que a vida opere em você, a morte primeiro tem que operar em você. E eu vou deixar agora mais claro ainda. Quem pode dizer glória a Deus? Quando você levar um tapa na cara, não é o inferno te afrontando. Eu vou falar mais uma vez. Quando você levar um tapa na cara, não é o inferno te afrontando. É o Pai da eternidade te dando a oportunidade de você oferecer a outra face, oferecer a morte, para que a vida de Deus flua de você. Quem está entendendo isso, igreja? Jesus foi muito claro. Aquele que crer em mim, um rio de águas vivas fluirá do seu interior. Quem aqui quer a vida de Jesus? Quem quer a vida de Jesus? Quem quer a vida de Jesus aí, escreve na live, glória a Deus. Quem quer a vida de Jesus aí, dê glória. Receba a perseguição, a afronta, a angústia, a injustiça sobre a sua vida. Ó, quem já viu um pregador pregar assim? Hã? Ai, Jesus me chamou para pregar assim. Só dá glória aos meus filhos, que eu mandei eles dar glória, eles têm que dar mesmo. Você está entendendo ou não? Para que a vida de Deus flua de você, você tem que abraçar as injustiças que te perseguem. Você tem que ter prazer nas aflições que você padece no seu corpo, como Paulo tinha, como Jesus teve, como a igreja primitiva teve. Eu não estou falando de você pegar um chicote e se bater, não é isso que eu estou falando, amém, igreja? Amém? Eu estou falando das perseguições, das afrontas naturais que te alcançam. E aí você pode me dizer assim: pastor, você não sabe como é a minha mulher, pastor. Pastor, você não sabe como é o meu marido. Pastor, você não sabe o que o meu pastor fez comigo. Pastor, você não sabe como é o meu patrão. Eu não sei mesmo como ele é, mas eu sei o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz assim, ó, que não vem prova sobre nós que nós não podemos suportar. O nível da tempestade que chega na sua vida é controlada por aquele que está no controle de todas as coisas, o Deus sempre eterno, o que habita na luz inacessível. Igreja, quando nós rejeitamos a nossa cruz, quando nós rejeitamos a nossa morte, nós estamos rejeitando a vida de Jesus em nós. Quando nós fugimos, sabe por que as pessoas casam e separam hoje com muita facilidade? Fala por quê, pastor? Escreve lá, por quê? Porque eles não querem a morte. Um dia um filho meu, ficou para a história isso. Ele falou assim, deixa eu casar, pastor, eu quero ser feliz. Eu falei assim, larga de ser besta, menino. Casar para ser feliz? Você é doido?
Você tem que ser feliz em Jesus para suportar o seu casamento. Porque casamento, igreja, é morte, é renúncia, é oferecer a outra face. É verdade ou não é, igreja? Agora, se você vai para um casamento para ser feliz lá, você não é feliz antes, vai separar. Porque na primeira adversidade que acontecer, na primeira situação de morte que acontecer, você que devia ser um sacerdote da sua casa, homem, você vai sair de lá, ir para o boteco, falar mal da sua mulher. Ou na igreja, falar mal daquela endemoniada. Quem está entendendo isso, igreja? Você recebe a oportunidade de dar a vida para dentro da sua casa, de atrair a vida para dentro da sua casa, e você revida. Sabe como que eu vejo os cristãos nos nossos dias? Eu vejo eles andando em círculo assim, ó, desse jeito assim. Gente, o cara que está pregando para vocês hoje queria desistir. Eu sofri muito hoje. Aconteceu uma coisa comigo que eu não posso nem contar para vocês, senão eu vou sofrer mais, eu vou ficar quieto. Mas eu vou te contar como que o cristão faz. O cristão nos nossos dias, ele anda em círculo. Pastor, o que é andar em círculo? Ele ora em línguas, hora após hora. Ele ora, ele lê a Bíblia, ele faz isso, faz aquilo. Mas quando a cruz dele chega, ele dá uma bica e fala assim, é o Satanás. Igreja, Jesus era um homem de oração, de intimidade, de relacionamento com Deus. Era ou não era, igreja? Era ou não era, igreja? Mas quando a cruz dele chegou, ele falou o quê? Pai, se possível for, afaste-se de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. A plenitude do Evangelho é o homem tendo uma vida de intimidade com o Espírito. E esse Espírito o conduzindo até o seu Getsemane, o conduzindo até a sua cruz e te dando a capacidade, a unção do alto de suportar a morte para ter a vida. Igreja, se eu não suportar a morte, eu não terei a vida. Sabe por que nossas igrejas, sabe por que somos rasos no Evangelho? Sabe por que o poder de Deus para transformar as pessoas tem cada vez mais diminuído dentro da igreja? Porque pregamos um Evangelho de portas largas, aonde não há sofrimento, igual o casamento. Não orientamos, igreja. Quando alguém quer casar aqui na igreja, eu sento o casal, sento os dois e falo assim, olha, o tempo de namoro aqui não pode beijar, não pode pegar na mão e não pode transar, fazer sexo. É só depois do casamento. O cara fala, por quê, pastor? Porque é muito simples. Pegar na mão, beijar e fazer sexo é bom demais. É ou não é, igreja? Então você não tem que, no namoro, você não tem que experimentar o que é bom. No namoro você tem que experimentar o que é ruim. E o que é ruim? Os defeitos do irmão, da irmã. Então para você casar aqui, você precisa o quê? Conhecer os defeitos. E geralmente eu conheço o defeito das minhas ovelhas. Eu sento, eles estão apaixonados, iludidos, totalmente iludidos. Um dia um cara entrou assim na sala e falou assim, pastor, é com ela que eu tenho que casar. Ele está assistindo a live. Foi o Douglas que falou isso para mim, vou falar. É com ela. Eu falei, por que, Douglas? Porque ela não tem defeito, pastor. Eu falei, Douglas, deixa eu te falar. Você está iludido. E é assim que as pessoas vivem. Aí, igreja, ela casa, e aí ela namora. E de repente, na lua de mel, vem o defeito. E aí ele separa. Porque ele não se prepara para o relacionamento segundo aquilo que Jesus ensinou. Quem está me entendendo, igreja? Gente, quem coloca o carro na frente dos burros, vai ser burro de carga. Quem não entende que para que a vida de Deus opere em mim, eu preciso morrer. Dentro da minha casa, no meu casamento, dentro do meu relacionamento com as pessoas da igreja. Nós temos aqui casa de recuperação. 40 homens, mais ou menos, moram juntos, divididos em algumas casas. E não é fácil a convivência. É fácil, igreja? É fácil, igreja? Mas quando um chega em mim e fala assim, eu vou embora, porque eu não suporto aquele irmão, aquele obreiro, aquele pastor, eu não estou aguentando mais, pastor, eu vou matar. Sabe o que eu sei? Fala o quê, pastor? Que ele vai usar droga de novo. E aí, igreja, eu já começo a sofrer.
Sabe um dos motivos que eu estava sofrendo hoje? Porque eu estou vendo um filho meu que acha que está bem e vai usar droga de novo. E eu estou sofrendo profundamente. Porque quando eu não entendo que para que eu viva, eu preciso morrer. Para que a vida opere, eu preciso morrer. Eu não vou ter a vida e eu vou morrer espiritualmente. E a minha carne vai governar. E o inferno vai me alcançar. E o fundo do poço vai chegar de novo. Só que o fundo do poço não chega como condenação, chega como misericórdia. Porque só lá o cara consegue ouvir a voz de Deus de novo. Quem está me entendendo, igreja? Quem está entendendo essa palavra? Para que a vida de Deus opere em você, você precisa aceitar a morte. Se você recusar a angústia, se você recusar a perseguição, se você não quiser a vida assim, você vai morrer duplamente. Quem está entendendo essa palavra, igreja? Quem está entendendo essa palavra, diga aleluias. Igreja, eu podia contar alguns testemunhos que a morte operou em mim, mas eu vou contar só um para a gente, um que eu já falei, alguns já ouviram, mas eu vou contar de novo. Quando eu vim para Jesus, muitas pessoas me deviam. Eu perdoei dívida de 300 mil, de 100 mil, dívida de 7 mil, várias pessoas que me deviam. Deus mandou eu perdoar, eu deixei tudo para trás. Depois, se você quiser ver um pouco do nosso testemunho, tem aqui na página, fica no destaque lá em cima. E tinha um cara que me devia, seu José, 7 mil reais. Certo? E esse cara, e a minha esposa, fez um negócio com o pai dele, na mesma época. E a minha esposa devia 5 mil reais para o pai dele. E a gente nunca sentou para acertar, porque ele me devia 7, eu devia 5, a gente tinha um bom relacionamento. E eu achava e eu pensava que quando eu vim para Jesus, que eu não liguei para ele falando dessa dívida, que ele tinha realmente perdoado a minha esposa. Eu tinha 6 meses de evangelho, 6, 7 meses que eu tinha vindo para Jesus. E para quem não sabe, eu sou sanguíneo. Eu estava almoçando na casa da minha mãe, Vanderlei. A minha esposa chegou, tremendo, perto de mim. E a minha esposa falou o seguinte: sabe aquele cara que te deve? Eu falei, sei. Você lembra que eu tinha um negócio com o pai dele? Eu falei, lembro. Ele me ligou hoje, me xingando de tudo que é nome, gritando comigo e me cobrando 5 mil. Nem era o pai dele que estava ligando para minha esposa, que a minha esposa tinha feito negócio. Era o cara que me devia 7 mil. Quem está entendendo, igreja? Eu estava comendo. Eu me enganei, não tinha só 7 meses não, tinha mais de anos que eu estava em Jesus, que eu lembrei de um fato aqui. Mas eu estava comendo e eu comecei a feder de raiva. Eu comecei a feder de ira. Eu olhei para minha esposa e falei assim, você tem 2 opções. Ela falou, qual? Ou eu vou ser o Rodolfo que crê em Jesus, nós vamos arrumar o dinheiro e vamos pagar esse indivíduo. Ou eu vou ser o Rodolfo do passado, e eu vou lá e vou resolver do meu jeito, do jeito do diabo. Que jeito que você quer? Ela olhou para mim e falou assim, eu quero o Rodolfo de Jesus. Eu falei, então vamos orar, porque o Senhor vai mandar o dinheiro e nós vamos lá pagar esse homem. Igreja, foi dito e certo. Nós oramos e Deus mandou uma oferta. E eu fui lá pagar esse homem, seu José. E eu entrei lá, para pagar, porque sabe qual que era a minha esperança? Falar, qual, pastor? Que ele lembrasse que ele me devia, né? E ele falasse, vamos fazer um acerto aqui, Rodolfo. Você te deve 2 mil e eu saísse com 2 mil no bolso, né? Sabe o que ele falou, igreja? Pegou meu cheque e ainda falou assim, eu não vou fazer recibo não. Ó. Falei, não, moço, pelo menos o recibo. Se eu chegar sem o recibo em casa, eu vou ter que amar o C incondicionalmente. Eu não falei isso pra ele não, mas pensei, né? Só pedi o recibo, porque eu vou ter que amar o C e na minha mulher que vai bater em mim, porque eu não peguei esse recibo. Quem está entendendo isso, igreja? Pastor, por que você decidiu agir dessa maneira? Eu decidi agir dessa maneira porque eu decidi levar no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo opere em mim.
sabe o que acontece? Existe uma síndrome nos nossos dias. A síndrome do Michael Jackson. Como que é a síndrome do Michael Jackson, pastor? Quem quer aprender a síndrome do Michael Jackson, diga glória a Deus. O cara jejua, o cara ora, o cara faz calo no joelho. Aí ele entra na presença de Deus. Amém, igreja? Ele vive na presença de Deus. Amém, igreja? Mas quando o sacerdote entrava na presença de Deus e tinha pecado, o que acontecia com o sacerdote? Ele morria. E isso não mudou. Quando você vive na presença de Deus, a sua carne vai morrer. A morte precisa operar. Mas quando a afronta chega, quando a morte chega, quando o tapa na cara chega, quando alguém te rouba, quando algo acontece, a síndrome de Satanás, ó, você sai indefinindo da presença de Deus, ó. Fala, não, esse treino não é pra mim não, moço. Eu vou ficar aqui de religioso mesmo. Vou conhecer uns versículos de cor. Vou vestir uma roupa bonita e vou no culto de domingo. Mas morrer? Não. O que Jesus estava falando, o que Paulo estava falando, pastor, é outra coisa. É diferente disso aí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A porta é larga. Jesus nunca falou, pastor, para mim odiar essa vida. Jesus nunca falou, pastor, que a semente que cai na terra e não morre fica só. Jesus nunca falou isso. Eu não sei que Bíblia que vocês lêem. Eu não sei que evangelho que vocês crêem. Eu não sei em que Jesus que você acredita. Que quando a perseguição chega, quando a morte chega, quando a afronta chega, você recua. Igreja, um homem que nunca usou droga, quando ele recua da morte para operar a vida, ele vai se tornar um religioso, condenado ao inferno. Amém, igreja? Mas você que usou crack um dia, quando a perseguição chega, quando a luta chega, quando a afronta chega, e você recua, é a droga que você vai usar de novo. E isso me traz muito sofrimento. Quem está me entendendo, igreja? Quem está entendendo, igreja? Quem é a vida? Jesus. Como ter a vida, pastor? Deixando que a morte opere no seu corpo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, a tempestade bateu na sua casa. Bateu ou não bateu, igreja? Como que você sabe, pastor? É muito fácil saber. O mundo jaz do mal. Igreja, não existe um dia que se passe nessa vida que você não vai receber afrontas. Quem está me entendendo, igreja? Sabe o que Jesus falou em Lucas capítulo 6? Que quando todos os homens de nós estiverem falando bem, que nós devemos se preocupar. Porque é assim que os pais faziam aos falsos profetas. Mas quando os homens estiverem falando mal de você, te perseguindo, se alegrem, porque bem-aventurados sois vós. Porque era assim que eles se comportavam com os verdadeiros profetas, perseguindo. Olha para o seu irmão e fala assim, lindão. Fala para ele, lindão. Olha para o seu marido e fala assim, meu amor. Fala para o seu marido aí, irmão. Meu amor. Eu entendi como eu vivo agora. Suportando você. Quem está entendendo, igreja? Quem está entendendo, igreja? Sabe aonde, igreja? Sabe aonde está a restauração da sua vida? Sabe aonde está o céu e a eternidade com Jesus na sua vida? Fala onde, pastor? Nesse irmãozinho do seu lado que te incomoda. Por que você está rindo, irmão? Tem uma cameraman aqui dando risada. Ele é um anjo, filho, ele não te incomoda. Para de falar assim do meu Jedi. Aleluia. Ele só não voa ainda porque ele é fiote. Quem está entendendo essa palavra, igreja? Para que a vida de Jesus opere em você, você precisa virar homem, moço. Criar vergonha na cara, trincar os dentes e entrar pela porta estreita. Pastor, o que te mais faz sofrer? O que mais fazia Paulo sofrer? Paulo, aqui em 2 Coríntios mesmo, quando ele fala do sofrimento, quando ele conta o currículo dele, falando dos açoites, das perseguições, do jejum, dos naufrágios, de todo o sofrimento que ele sofreu, ele fala assim no último versículo:
muito mais, eu me encolerizo, eu sofro por aqueles que perecem. Sabe o que ele estava falando, igreja? Sabe o que Paulo estava falando? Eu sofro por aqueles que eu amo e que eu ensinei que o caminho era a porta estreita e eles decidem pelo caminho da porta larga. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que o sofrimento ia assolá-los. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Mas olha o versículo 16 do capítulo 4. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Quem pode dizer glória a Deus? Sabe o que Paulo está falando aqui? Sabe por que eu não desisto? Porque o meu homem interior, e o meu homem exterior pode até se corromper, eu posso até errar, eu posso até não conseguir suportar um irmão certa vez, eu posso até não conseguir suportar a minha esposa, o meu esposo, eu posso até não conseguir que a morte opere a vida em mim, mas o meu homem interior, ele vai arrepender do seu pecado e ele vai confessar a sua limitação de falta de amor incondicional, porque os meus olhos não estão naquilo que eu vejo, mas meus olhos estão naquilo que eu não vejo, na minha herança incorruptível que Jesus o Cristo tem para mim, porque os meus olhos estão na vida. Igreja, sabe por que não suportamos a morte? Sabe por que não suportamos a nossa cruz? Porque os nossos olhos estão nas coisas. Porque nossos olhos estão nas bênçãos. Porque o nosso relacionamento com Deus está pautado naquilo que Ele pode me dar. Aí vem um maluco aqui como eu, fala assim: olha, o que Deus tem para você é a sua cruz. Aí você fala assim: esse cara ficou doido. Sabe o que Paulo falou sobre isso? Que a cruz, para aqueles que creem, é poder de Deus, é vida, mas é loucura para aqueles que perecem. Essa mensagem é loucura. Se na sua cabeça essa mensagem está soando como loucura, é porque você está sem a vida de Deus há algum tempo. Se você luta com as pessoas por conta das coisas, é porque os seus olhos estão presos nas coisas que se veem. Igreja, se um ladrão tem menos valor para você do que aquilo que ele te roubou, é porque você está preso às coisas da terra. Igreja, quando um ladrão me rouba ou rouba algo da minha casa, eu entendo que é a morte operando em mim para que eu tenha a vida de Deus em mim. Mas existe cristão que não aguenta nem o irmão pisar no pé dele. Furar a filha que ele já manifesta o que ele é, o diabo. Quem está me entendendo isso, igreja? Você está entendendo aonde nós se perdemos como igreja? Se perdemos quando não entendemos que para que a vida de Deus opere em mim, eu preciso andar como Jesus andou. Sabe por que muitos têm desistido? Olha o título dessa mensagem: não desista, é difícil mesmo. Sabe por que muitos têm desistido? Escreve: por que, pastor, eu desisto sempre? Fala: por quê? Porque você não acredita que é difícil mesmo. Igreja, existe um lugar em Deus que eu não preciso mais perdoar. Eu vou falar sobre isso mais calmamente. Existe um lugar em Deus que eu não preciso perdoar. Você sabia disso? Fala: como que é isso, pastor? O que, pastor?
Igreja, quando eu começo um relacionamento com alguém, o Vanderlei chegou 2 semanas aqui, né, Vanderlei? Eu entro no relacionamento com o Vanderlei, sabendo que ele tem defeito, sabendo que ele é um ser humano. Amém? Então eu vou andar com o Vanderlei, que chegou aqui 2 semanas. Vou caminhar com ele, vou usufruir das maravilhosas qualidades que ele tem. O cara canta, tem uma unção para cantar. O cara é super queridão. Eu vou usufruir de todas as qualidades dele. Amém, igreja? E vou me preparar para a porta estreita. Vou me preparar para o defeito dele. Quando o defeito dele manifestar, não vai me assustar. Não vai me ferir. Porque eu estou alicerçado na rocha. Nesse lugar você nem precisa perdoar mais, porque você nem se magoa. Mas nós temos uma geração de cristão mimimi, frouxo, que não entende o que Jesus estava ensinando. Que se o pastor não cumprimentar, já ficou magoado. E Vanderlei, quando eu começo com o irmão, chega aqui na igreja, sabe qual que é a primeira coisa que eu falo para ele? Eu falo assim: eu vou te frustrar. Você sabia que eu falo isso pro cara? O cara fala: não pode, pastor, porque a primeira fase do relacionamento de uma ovelha com o pastor é a paixão, é igual o namoro. Eu falo assim: olha, a nossa paixão vai acabar. E eu vou te frustrar. O cara arrupia e fala assim: como que você vai me frustrar? Você é meu pastor. Eu falo assim: eu sou um ser humano. Ô indivíduo, ô coisa, entende? Eu tenho defeito. Eu estou num processo. Eu não sou perfeito. Então eu vou te frustrar. Quem está me entendendo, igreja? E aí eu aproveito e já ensino. Quando eu te frustrar, aproveita e me ama, para que a morte opere e a vida de Deus se manifeste em você. Porque a vida, igreja, ela é tão maravilhosa, que quando a vida de Deus opera num crente, quando ele ama incondicionalmente, como Jesus, mesmo pregado na cruz, ele diz assim: Pai, perdoa esse indivíduo que está me perseguindo, perdoa esse irmão que me roubou. Quando ele faz isso, o rio que flui do trono de Deus flui sobre ele, o rio da vida, cura ele e ainda toca no indivíduo que está gerando a morte. Quem entendeu essa mensagem, diga glória a Deus. Meu apelo é muito simples hoje. Pastor, eu quero a força que Jesus teve para não desistir. Quem quer essa força, diga glória a Deus. Para você receber essa unção e essa força que Jesus recebeu no Getsemane, a primeira coisa que você precisa entender: vai ser difícil o que Deus chamar você para fazer. Porque o diabo vai rugir como leão. Mas a Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você acha que passou na cabeça de Jesus quantas vezes desistir daquela cruz, daquele sofrimento? Quem está me entendendo, igreja? Mas pastor, então como eu faço para receber essa unção? Primeira coisa, fala comigo assim: primeiro, eu preciso entender que é difícil. Segundo, eu preciso me apaixonar pela morte. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, verso 9, Hebreus 2, 9, que Jesus foi coroado de glória e de majestade e de honra, porque ele se apaixonou pela morte. Quem está entendendo isso, igreja? Sabe o que é se apaixonar pela morte? Sabe o que é se apaixonar pela morte? Se apaixonar em ser angustiado, em ser afrontado, se apaixonar em levar um tapa na cara, se apaixonar em ser roubado, se apaixonar por ter oportunidades de amar incondicionalmente como Jesus amou. Quem quer a vida de Jesus e diga glória a Deus? Vou perguntar de novo: quem quer a vida de Jesus, diga glória a Deus. Você que está em casa, quem quer a vida, quem quer alicerçar a sua casa na rocha, diga aleluias. E eu vou orar por você que quer a vida de Jesus, mas calma, não se levante enquanto eu não explicar a oração. Amém? Porque eu não quero orar por ninguém inconsciente. Eu vou orar para que a perseguição aumente.
Eu vou orar para que a afronta aumente. Eu vou orar para que a morte aumente. Porque só a morte aumentando que a vida pode aumentar em você. Eu não vou orar para Deus tirar. Isso não existe. Escreve aí, ó, na live. Deus não cria filho mimado, moço. Quem cria filho mimado, que vai ser condenado para o inferno, é o diabo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E quem quer a vida de Deus e essa oração, fique de pé aonde você estiver, que eu quero orar por você. Fique na posição de receber, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Fique na posição de receber essa oração. Você que quer essa oração. Amigo Jesus, nós não pregamos nessa noite, Pai, um evangelho de sabedoria humana. Pai, eu não preguei e não fiz um apelo, Pai, a qual o Senhor tiraria as afrontas, as perseguições, a qual o Senhor estávamos atrás de um Deus que só para nos abençoar. Mas o apelo que eu fiz nessa noite aos teus filhos era de quem queria a sua vida verdadeira. E para que a sua vida opere, Pai, nós precisamos entender o morrer de Cristo em nós todos os dias. E para que nós possamos entender o morrer de Deus em nós todos os dias, de Cristo em nós, Pai, nós precisamos das tempestades que este mundo proporciona para nós. Pai, então nós declaramos nessa noite, Pai, encontre corações arrependidos, que de verdade desejam e anseiam por manifestar a sua vida neste tempo, nesta geração, Pai. Pai, levante homens, Pai, levante homens e mulheres dispostos a tomar a sua cruz diariamente e seguir aquilo que o Senhor chamou para fazer, Pai. Pai, muitas vezes não vamos conseguir, muitas vezes o nosso homem exterior vai gemer, Pai, mas o nosso homem interior vai clamar por novas oportunidades todos os dias, Pai. Pai, então encha de capacidade, toca, restaura, traga o seu entendimento a homens e mulheres arrependidos nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quem crê, escreve na live aí, amém. E se essa palavra falou com você, compartilhe no seu feed e marque as pessoas que você considera importante e que precisam assistir essa live. Ama a sua vida, até a semana que vem. Não se esquecendo que toda sexta-feira à noite, às 21 horas no Instagram, temos o Interagindo com a Verdade, uma live onde a gente fala e você pergunta e nós temos uma interação. Ama a sua vida, beijo no coração.